E aí, gostando de ouvir um pouco da história de Malcolm no nosso videobook? Essa biografia é muito importante para nós. A história de Malcolm X tem muito a nos ensinar. E como no domingo agora o Bravo está completando 99 anos, vocês já sabem, né? Vou reforçar o convite. O Quilombo Ocotô está realizando em São Paulo, no Quilombo Malcolm X, um grande evento para prestigiar esse grande Bravo. Dias 17, 18 e 19. Estaremos comemorando o Sequoia Malcolm, ou Malcolm Day. Entra na nossa página do Quilombo Ocotô no Instagram para ter acesso a essas informações. O processo para se tornar um membro da casa também está aberto em CFK. E lá na nossa página do Quilombo Ocotô também você encontra essas informações. E aí quero reforçar mais dois convites aqui para vocês. O primeiro é que na próxima semana nós temos os cursos da Semana da História Preta, tá? Lá na nossa página vocês também vão encontrar essas informações. E no último domingo do mês, nosso evento aberto à comunidade preta, o Domingão Ocotô, que você pode participar em uma de nossas sedes, no Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte, ou onde temos células também, tá? E você já sabe. Para entender, para saber onde que vai acontecer, é só ficar ligado nas nossas páginas. No capítulo 16, que é intitulado Como Fora, Malcolm X vai dar um parâmetro geral de como foi a sua saída da nação do Islã e vai dar início à história de criação da sua própria organização. Nesse capítulo, o Malcolm começa falando sobre como foi difícil o período em que o Elijah Muhammad precisou se afastar por conta de questões de saúde e a sua preocupação em como a nação do Islã seria vista ou como ela se desenvolveria a partir disso, uma vez que ela já tinha vários adeptos ao seu boicote, naturalmente, e essa situação de afastamento e a possível ideia da perda do Elijah Muhammad, de como isso seria danoso para a organização, para a nação do Islã como um todo. Junto disso, ele mostra como o escândalo da família Muhammad impactou na sua permanência na nação do Islã, mesmo Malcolm tendo feito todos os esforços do mundo para defender e entender a situação. Malcolm tentou procurar até mesmo na Bíblia justificativas para que a história toda, para que o escândalo todo envolvendo a família do Elijah fosse amenizada e explicada para os negros não muçulmanos e também para os negros que eram adeptos da nação do Islã. Mesmo com todo o seu esforço e tendo Elijah Muhammad já titubeado a possibilidade de Malcolm trair a nação do Islã e trair ao líder, ele acabou afastando Malcolm das atividades e acabou dando início a uma série de tramóias para que Malcolm fosse assassinado e para que ele fosse desvinculado da nação do Islã, reforçando a imagem que os próprios membros tinham do Malcolm depois de todo o destaque que ele ganhou por ser um dos porta-vozes mais famosos e mais fervorosos da nação do Islã. Capítulo 16. Fora. Em 1961, o estado do Sr. Muhammad agravou-se subitamente. Quando conversava comigo nas ocasiões em que eu ia visitá-lo, quando conversava com qualquer pessoa, começava imprevisivelmente a tossir, cada vez mais forte, até que seu corpo se sacudia todo em agonias que eram terríveis só de se ver. Era preciso levar o Sr. Muhammad para a cama. A família e os principais auxiliares de Sr. Muhammad mantivemos a situação em segredo, enquanto foi possível. Eram bem poucos os muçulmanos que sabiam do verdadeiro estado do Sr. Muhammad, até que houve cancelamentos de último minuto de compromissos de aparecimentos pessoais, há muito anunciados em algumas grandes concentrações muçulmanas. Os muçulmanos sabiam que apenas alguma coisa realmente grave poderia impedir o mensageiro de cumprir os compromissos, de comparecer às concentrações. As perguntas deles tinham de ser respondidas, e a notícia da doença do nosso líder espalhou-se rapidamente pela nação do Islã. Quem não for muçulmano não pode conceber o que representaria para os seus seguidores a possível perda do Sr. Muhammad. Para nós,
A nação do Islã era o Senhor Muhammad. O que nos ligava, na melhor organização que os pretos americanos já tiveram, era que cada devoto muçulmano encarava o Senhor Muhammad como reformador moral, mental e espiritual da América Preta. Em outras palavras, nós muçulmanos nos considerávamos como exemplos morais, mentais e espirituais para os outros pretos americanos, porque seguíamos o exemplo pessoal do Senhor Muhammad. As comunidades pretas comentavam com respeito como os muçulmanos eram suspensos se mentissem, jogassem, trapaceassem ou fumassem. Para os crimes morais, como fornicação e adultério, o Senhor Muhammad impunha pessoalmente as sentenças de 1 a 5 anos de isolamento, se não mesmo a completa expulsão da nação. E o Senhor Muhammad punia os seus ministros mais prontamente que o mais novo dos convertidos numa mesquita. Dizia que qualquer ministro que errasse traía tanto a si mesmo como a sua posição de líder e exemplo para os outros muçulmanos. Para cada muçulmano, em seu esforço para a rejeição das tentações imorais, o farol era o Senhor Muhammad. Todos os muçulmanos sentiam que, sem a sua luz, ficaríamos mergulhados na escuridão. Como já mencionei, os médicos recomendaram um clima seco para melhorar o estado do Senhor Muhammad. Descobrimos uma casa à venda em Fênix, que pertencia ao saxofonista Louis Jordan. O tesouro da nação comprou a casa e o Senhor Muhammad mudou-se para lá. Somente sendo 2 pessoas é que eu poderia trabalhar mais arduamente a serviço da nação do Islã. Contribuíra para fomentar o progresso e o impacto nacional, tão grande que ninguém poderia chamar-nos de mentirosos se disséssemos que o Senhor Muhammad era o mais poderoso homem preto da América. Ajudara o Senhor Muhammad e seus outros ministros a revolucionarem o pensamento do homem preto americano, abrindo-lhe os olhos de tal forma que nunca mais tornaria a olhar para o homem branco com a mesma atitude temerosa e de veneração. Participara da divulgação das verdades que tanto haviam contribuído para ajudar o homem preto americano a livrar-se da miragem de que a raça branca era constituída por esses superiores. Tiveram uma parcela ao desencadear de algo na alma secreta do homem preto. Se acalentava algum desapontamento pessoal, era o de estar particularmente convencido de que nossa nação do Islã poderia ser uma força ainda maior na luta global do homem preto americano. Se nos empenhássemos em mais ação, o que estou querendo dizer é que, particularmente, deveríamos alterar ou relaxar a nossa política geral de não engajamento. Achava que, onde quer que os pretos estivessem engajados em suas lutas, como Little Rock, Birmingham e outros lugares, muçulmanos, pretos militantes e disciplinados deviam estar também presentes, para que o mundo inteiro visse, respeitasse e comentasse. Podia-se ouvir, cada vez mais, nas comunidades negras: aqueles muçulmanos falam muito, mas nunca fazem coisa alguma, a menos que alguém os incomode. Eu convivia com pessoas de fora, mais que a maioria dos outros dirigentes muçulmanos. Podia perceber as verdadeiras consequências que, levando-se em consideração o ânimo volúvel das massas pretas, esse rótulo de "falam apenas" podia acarretar para os muçulmanos. Por mais poderosos que fôssemos, um dia ficaríamos subitamente separados da linha de frente da luta dos negros. Mas além dessa única preocupação pessoal, eu não poderia pedir a Alá que abençoasse meus esforços mais do que já estava fazendo. Na cidade de Nova York, o Islã estava crescendo mais depressa que em qualquer outro lugar da América. De uma pequena mesquita para a qual o Senhor Muhammad originalmente me enviara, eu tinha agora 3 das mais poderosas e agressivas mesquitas da nação.
a 7A do Harlem, em Manhattan, a 7B de Corona, em Queens, e a 7C no Brooklyn. E numa escala nacional, eu fundara diretamente ou ajudara a fundar uma grande parte das cento e tantas mesquitas que agora existia nos 50 estados. Vivia cruzando a América do Norte de um lado para o outro em muitas ocasiões, até 4 vezes por semana. Frequentemente, só conseguia mesmo dormir nos aviões a jato. Estava mantendo uma verdadeira maratona de compromissos, concedendo entrevistas à imprensa, comparecendo a programas de rádio e televisão, falando em público. A única maneira pela qual podia cumprir o meu serviço para o Sr. Muhammad era voando com asas que ele me dera. Já em 1961, quando a doença do Sr. Muhammad se agravava, eu ouvia de vez em quando comentários negativos a meu respeito. Ouvia insinuações veladas. Percebia outros indícios de inveja e do ciúme que o Sr. Muhammad profetizara. Comentava-se, por exemplo, que o ministro Malcolm está tentando assumir o controle da nação, que eu estava tomando todo o crédito pelos ensinamentos do Sr. Muhammad, que eu estava tentando construir um império pessoal. Diziam que eu adorava bancar o Mister Importante de costa a costa. Para dizer a verdade, eu não ficava irritado ao ouvir tais coisas. Ajudavam-me a reforçar a minha determinação interior de que tais mentiras jamais se tornariam verdadeiras em relação a mim. Sempre me lembrava de que o Sr. Muhammad profetizara toda aquela inveja e ciúme. Isso me ajudava a ignorar os comentários, porque sabia que ele compreenderia se algum dia ouvisse tais coisas. Um rumor frequente entre os não muçulmanos era o de que Malcolm X está ganhando um monte de dinheiro, mas pelo menos todos os muçulmanos sabiam que isso não acontecia. Eu ganhando dinheiro? O FBI, a CIA e o Serviço do Imposto de Renda combinados não podem descobrir qualquer coisa que eu tenha, além de um carro para andar, uma casa de 7 aposentos para viver, e agora a nação do Islã está ciumenta e gananciosamente tentando me arrancar até mesmo essa casa. Eu tinha acesso ao dinheiro, isso é verdade. Elijah Muhammad me autorizava a retirada de qualquer quantia que eu pedisse. Mas ele sabia, como qualquer dirigente muçulmano também sabia, que até o último níquel que já peguei sempre foi usado para promover a nação do Islã. Minha atitude em relação ao dinheiro gerou a única crise doméstica que já tive com a minha amada esposa Beth. À medida que aumentava o número de filhos, aumentavam também as insinuações de Beth de que eu deveria providenciar alguma coisa para a nossa família. Mas sempre me recusei e finalmente tivemos uma briga por causa disso. Fiz pé firme. Sabia que tinha em Beth uma esposa que sacrificaria a sua própria vida por mim, se a ocasião se apresentasse. Argumentei que muitas organizações haviam sido destruídas por líderes que tentavam se beneficiar pessoalmente, muitas vezes impelidos pelas esposas. Quase nos separamos por causa dessa discussão. Finalmente, convenci Beth de que se algumas coisas um dia me acontecesse, a nação do Islã tomaria conta dela pelo resto de sua vida, assim como de nossos filhos, até que estivessem crescidos. Eu não poderia ter sido um tolo maior. Cada vez que eu falava no rádio ou televisão, em cada entrevista de jornal, eu fazia sempre questão de deixar bem claro que era apenas o representante do Sr. Muhammad. Qualquer um que tenha me ouvido fazer um discurso em público nessa ocasião sabe que eu dizia pelo menos uma vez por minuto: o Sr. Muhammad ensina que... Eu me recusava a falar com qualquer pessoa que tentasse fazer algum suposto gracejo a respeito da minha constante referência ao Sr. Muhammad. Sempre que alguém dizia ou escrevia Malcolm X, o muçulmano preto número 2, eu ficava revoltado. Por várias vezes, telefonei para repórteres e locutores de rádio e televisão em outras cidades, pedindo que jamais tornassem a usar tal frase e explicando: todos os muçulmanos não número 2, depois do Sr. Muhammad. Minha pasta estava sempre repleta de fotografias do Sr. Muhammad. Entregava aos fotógrafos que tiravam chapas minhas e telefonava depois para os editores pedindo:
por favor, usem a fotografia do Sr. Muhammad em vez da minha. Ficava na maior alegria quando o Sr. Muhammad concordava em conceder entrevista a repórteres brancos. Raramente falava um repórter branco ou preto sem insistir para que visitasse pessoalmente o Sr. Muhammad em Chicago, declarando: ouça a verdade diretamente do mensageiro. E muitos foram a Chicago para entrevistar pessoalmente o Sr. Muhammad. Tanto brancos como pretos, até mesmo muçulmanos, deixavam-me constrangido sempre que me davam algum crédito pelos progressos constantes da nação do Islã. Eu dizia a todos: todo louvor é devido a Allah, e se fiz alguma coisa que merece crédito, foi só graças ao Sr. Elijah Muhammad. Creio que nenhum homem na nação do Islã poderia ter adquirido tanta proeminência internacional como ganhei com as asas que o Sr. Muhammad me deu. Além de ter a liberdade que ele me concedia para fazer as coisas por minha própria iniciativa e ainda assim permanecer um servidor tão fiel e desprendido quanto eu era. Eu diria que foi em 1962 que comecei a perceber que cada vez apareciam menos notícias a meu respeito no Jornal da Nação, Muhammad Speaks. Descobri que o filho do Sr. Muhammad, Herbert, que era o editor do jornal, recebera instruções para publicar o menos possível a meu respeito. Na verdade, havia mais notícias do jornal muçulmano a respeito dos líderes negros integracionistas do que sobre mim. A imprensa europeia, asiática e africana publicava muito mais notícias a meu respeito. Jamais tive qualquer desejo de ter publicidade pessoal. Já recebera mais publicidade do que muitos personagens mundiais. Mas fiquei ressentido ao constatar que o próprio jornal muçulmano negava aos seus leitores o noticiário sobre as coisas importantes que eu fizera pelos muçulmanos, simplesmente porque fora eu quem as fizera. Estava promovendo grandes comícios, tentando propagar os ensinamentos do Sr. Muhammad. Por causa do ciúme e da mentalidade tacanha, chegou o momento em que eu já não tinha mais nenhuma cobertura. Houvera uma ordem para que meu nome fosse totalmente excluído do jornal. Eu falava, por exemplo, para 8.000 estudantes da Universidade da Califórnia. A imprensa de lá dava ampla cobertura ao que eu dissera sobre o poder e o programa do Sr. Muhammad. Mas quando chegava a Chicago, esperando pelo menos uma reação favorável e alguma cobertura, encontrava apenas uma recepção fria. A mesma coisa aconteceu quando, no Harlem, realizei um comício que atraiu 7.000 pessoas. Nessa ocasião, o quartel-general em Chicago estava inclusive me desestimulando a promover grandes concentrações. Mas na semana seguinte, realizei outro comício no Harlem, ainda maior e mais bem-sucedido que o primeiro. Evidentemente, isso só contribuiu para aumentar ainda mais a inveja do quartel-general em Chicago. Mas eu preferia tirar esses problemas dos pensamentos à medida que ocorriam. Pelo menos na medida em que era humanamente possível. Não me preocupava com tais coisas. Não estou tentando bancar o certo e nobre ao falar assim. Estou simplesmente dizendo a verdade. Amava a nação e o Sr. Muhammad. Vivia para a nação e o Sr. Muhammad. Mas outros dirigentes muçulmanos ficavam invejosos e ciumentos porque minha fotografia aparecia frequentemente nos jornais. Não se lembravam de que isso acontecia porque eu defendia tão ferozmente o Sr. Muhammad. Não pensavam que a nação do Islã era extremamente vulnerável a rumores distorcidos e a mentiras diretas e por isso precisávamos de um porta-voz público para negar constantemente as falsas acusações. O bom senso deveria dizer a qualquer um que o Sr. Muhammad certamente não poderia estar correndo de um lado para o outro do país como seu próprio porta-voz. E quem quer que ele designasse como seu porta-voz não poderia evitar a atenção da imprensa. Sempre que eu surpreendia quaisquer pensamentos ressentidos na mente, sentia-me envergonhado de mim mesmo, considerando um sinal de fraqueza. Mas minha certeza de que pelo menos o Sr. Muhammad sabia que a minha vida era totalmente dedicada a representá-lo. Durante o ano de 1963, no entanto, não pude mais deixar de ser hipersensível aos meus críticos nos altos escalões da nação do Islã. Deixei de escolher alguns dos meus irmãos em Nova York e dar-lhes dinheiro para prepararem as condições para a criação de novas mesquitas em outras cidades, porque estavam fazendo alguns comentários sobre os ministros de Malcolm.
num momento na América em que era de extrema importância que uma voz preta militante atingisse as audiências de massa, a revista Life propôs-me uma reportagem pessoal e prontamente recusei. Tornei a recusar quando uma reportagem de capa me foi oferecida pela revista Newsweek. Recusei novamente quando poderia ter sido um convidado num dos mais assistidos programas de televisão do país, Meet the Press, Encontro com a Imprensa. Cada recusa representava uma perda em termos gerais para o homem preto, e cada recusa era decidida por causa da atitude de Chicago. Havia inveja e ciúme porque eu fora convidado a receber tais destaques na imprensa e televisão. Quando uma bala de rifle penetrou nas costas de Medgar Evers, secretário da NAACP no Mississippi, eu queria falar as verdades bruscas que precisavam ser ditas. Quando uma bomba explodiu numa igreja cristã negra em Birmingham, Alabama, extinguindo as vidas de 4 lindas meninas pretas, fiz alguns comentários, mas não o que se deveria dizer a respeito do clima de ódio que o homem branco americano estava gerando e acalentando. Quanto mais ódio se permitia ser desencadeado, quando havia meios para cometê-lo, mais temerário o ódio se tornava. Até que finalmente estava irrompendo até mesmo contra o próprio homem branco, inclusive seus líderes. Em Dallas, Texas, por exemplo, o então vice-presidente e senhora Johnson foram insultados de maneira mais vulgar que se poderia imaginar. E o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Adlai Stevenson, foi atingido no rosto por cusparadas de um pique de mulheres. O Sr. Muhammad fez-me o primeiro-ministro nacional da nação. Numa grande concentração em Filadélfia, ao final de 1963, ele abraçou-me e disse à audiência: "Este é o meu ministro mais fiel e empenhado em servir-me. Ele me seguirá até a morte." Nunca antes o Sr. Muhammad fizera tamanho elogio a qualquer muçulmano. Nenhum elogio de qualquer outra pessoa do mundo teria representado mais para mim. Mas aquela seria também a última vez em que o Sr. Muhammad e eu apareceríamos juntos em público. Poucos antes, eu estava no programa de rádio de Jerry Williams, em Boston, quando alguém me entregou uma notícia que acabara de chegar pelo teletipo da Associated Press. Dizia que uma seção de Conselho de Cidadãos de São Luís acabara de oferecer uma recompensa de $10.000 por minha morte. Mas a ameaça de morte que pairava sobre mim era muito mais próxima que a de alguém em Louisiana. O que vou contar é a pura verdade. Quando descobri quem mais me queria morto, quase fui parar no Beverly Hills. Em meus 12 anos, como um ministro muçulmano, sempre fui tão insistente nas questões morais que muitos muçulmanos acusavam-me de ser contra as mulheres. A própria base das minhas preleções e a minha convicção pessoal mais profunda era de que Elijah Muhammad, em todos os aspectos de sua existência, era um símbolo da reforma moral, mental e espiritual dos pretos da América. Durante 12 anos, eu ensinara que em toda a nação do Islã, minha própria transformação era o melhor exemplo que conhecia do poder do Senhor Muhammad, de transformar as vidas dos homens pretos. Desde o momento em que entrara na prisão e até casar, cerca de 12 anos, por causa da influência do Sr. Muhammad, eu jamais tocara numa mulher. Por volta de 1963, no entanto, se alguém observou atentamente, passei a falar cada vez menos em religião. Ensinava a doutrina social aos muçulmanos, falava nos acontecimentos atuais, discorria sobre política. Mantinha-me totalmente afastado da questão moral, e a razão para isso é a que minha fé fora profundamente abalada, de uma maneira que nem agora posso descrever direito. É que descobriria que os muçulmanos haviam sido traídos pelo próprio Elijah Muhammad. Quero relatar o caso o mais rápido possível, dizendo apenas o suficiente para que minha posição e reações possam ser compreendidas. Quanto à dúvida, se devo ou não relatar o caso, já não há mais necessidade de pensar a respeito, pois o público agora sabe tudo. Para ser conciso, reproduzirei a notícia transmitida por uma agência noticiosa
conforme apareceu nos jornais e foi divulgada pelas emissoras de rádio e televisão em todos os Estados Unidos. Los Angeles, 3 de julho, UPI. Elijah Muhammad, 67 anos, líder do movimento dos muçulmanos pretos, foi acusado hoje em processo de paternidade, movidos por 2 antigas secretárias, que alegaram ser ele o pai de seus 4 filhos. As 2 mulheres estão na casa dos 20 anos. A senhorita Rosarie e a senhorita Williams afirmaram que tiveram intimidades com Elijah Muhammad de 1957 até este ano. A senhorita Rosarie declarou que ele era o pai de seus 2 filhos e que está esperando um terceiro filho dele. A outra queixosa disse que ele era o pai de sua filha. Já em 1955, eu ouviria insinuações, mas podem estar certos de uma coisa. Para mim, sequer considerei a possibilidade de acreditar em insinuações tão absurdas de comportamento imoral do Sr. Muhammad. Ora, simplesmente de pensar a respeito, eu já começava a tremer de medo. Assim, minha mente se recusou intransigentemente a aceitar algo tão grotesco como o adultério, mencionado junto com o nome do Sr. Muhammad. Adultério? Ora, qualquer muçulmano culpado de adultério imediatamente caía em desgraça. Um dos escândalos mais bem guardados da nação era o de que diversas secretárias pessoais do Sr. Muhammad haviam ficado grávidas. Foram levadas a julgamento em tribunais muçulmanos e acusadas de adultério, todas confessando. Humilhadas dessa maneira, elas receberam sentenças de 1 a 5 anos de isolamento. Isso significa que não teriam qualquer contato com outros muçulmanos durante este período. Não creio que eu possa dizer qualquer outra coisa que melhor testemunhe a profundidade da minha fé no Sr. Muhammad do que o fato de que rejeitava total e absolutamente as minhas próprias informações. Eu simplesmente me recusava a acreditar. Não queria que Alá queimasse meu cérebro, como achava que o cérebro do meu irmão, Reginald, foram queimado por acalentar pensamentos nocivos em relação ao Sr. Elijah Muhammad. Vi Reginald pela última vez no dia em que ele entrou no restaurante da Mesquita 7. Vi-o passando pela porta. Fui a seu encontro, fitei meu próprio irmão nos olhos e disse-lhe que não era bem-vindo entre os muçulmanos. Reginald virou-se e foi embora desde então. Nunca mais o vi. Fiz isso com meu próprio irmão de sangue, porque anos antes o Sr. Muhammad considerara Reginald ao isolamento de todos os outros muçulmanos. E eu considerava que era primeiro um muçulmano e depois irmão de Reginald. Ninguém no mundo poderia convencer-me de que o Sr. Muhammad iria trair a reverência que lhe era conferida por todas as mesquitas, repletas de pobres e confiantes muçulmanos, poupando níqueis para fielmente sustentarem a nação do Islã, quando muitos desses fiéis mal tinham com que pagar os seus próprios aluguéis. Ao final de 1962, fui informado de que numerosos muçulmanos estavam deixando a Mesquita 2, em Chicago. O rumor terrível se espalhava rapidamente, mesmo entre negros não muçulmanos. Quando eu pensava como a imprensa estava sempre procurando meios de desacreditar a nação do Islã, tremia só de pensar no que poderia acontecer se aquele rumor chegasse aos ouvidos de algum repórter de jornal, branco ou preto. Comecei a ter pesadelos. Podia ver as manchetes. Estava dominado por um medo opressivo, enquanto continuava a falar publicamente por toda a América. Sempre que um repórter se aproximava, quase podia ouvi-lo dizer: "Senhor Malcolm X, é verdade o rumor de que..." E o que eu ia responder? Não chegou a haver um momento específico em que eu tenha admitido o problema para mim mesmo. Conforme a mente humana pode fazer, dei um jeito de me esquivar ao fato terrível,
até que comecei a enfrentá-lo sem antes ter admitido a perspectiva para mim mesmo. Tanto em Nova York como em Chicago, não muçulmanos que eu conhecia começaram a me dizer indiretamente que tinham ouvido ou me perguntavam se eu sabia alguma coisa. Eu me comportava como se não tivesse a menor ideia do que eles estavam falando. E me sentia grato quando preferiam não detalhar o que tinham ouvido. Continuei em frente, sabendo que parecia um idiota rematado aos olhos dessas pessoas. E eu me sentia mesmo como um idiota rematado, continuando a pregar todos os dias, aparentemente sem saber o que estava acontecendo debaixo do meu nariz, na minha própria organização, envolvendo o próprio homem a que tanto elogiava. Parecer um idiota desenterrava emoções que eu não experimentava desde os tempos de marginal no Harlem. A pior coisa do mundo dos marginais é ser um trouxa. Vou citar um exemplo. Um dia, nos bastidores do Apollo Theatre, no Harlem, o comediante Dick Gregory olhou para mim e disse: "Cara, Muhammad não passa de um..." Não posso dizer a palavra que ele usou. Pano. Foi assim mesmo. Meus instintos de muçulmano diziam que eu devia atacar Dick, mas, ao invés disso, senti-me débil e vazio. Acho que Dick percebeu como fiquei transtornado, deixando-me mudar de assunto. Eu sabia que Dick era de Chicago, um homem que tinha a sabedoria das ruas. Falava rudemente. Tive vontade de suplicar-lhe que não dissesse a ninguém mais o que acabara de me falar, mas não pude fazer. Teria sido a minha própria admissão de que era verdade. Não posso descrever os tormentos que passei naquela ocasião. Antes de qualquer situação difícil, eu sempre pegara o primeiro avião e fora procurar o Sr. Elijah Muhammad. Ele virtualmente me arrancava do meio dos mortos. Tudo o que eu era e que merecia algum crédito fora obra dele. Sentia que não podia abandoná-lo, não importava o que pudesse acontecer. Não havia mais ninguém a quem eu pudesse levar o problema, a não ser o próprio Sr. Elijah Muhammad. Em muitos últimos casos, era isso mesmo o que teria de ser feito. Primeiro, porém, fui a Chicago e procurei o segundo mais moço dos filhos do Sr. Muhammad, o Wallace Muhammad. Achava que o Wallace era o filho mais espiritual do Sr. Muhammad, o filho que possuía uma perspectiva mais objetiva das coisas. Wallace e eu sempre partilháramos uma excepcional intimidade e confiança. Wallace sabia, assim que me viu, o que eu estava procurando e me disse simplesmente: "Já sei." Falei que deveríamos nos unir para ajudar o pai dele. Wallace respondeu que, em sua opinião, o pai não acolheria qualquer esforço para ajudá-lo. Disse a mim mesmo que Wallace devia estar doido. Em seguida, infringi o regulamento pelo qual nenhum muçulmano deve ter contato com outro muçulmano que esteja no estado de isolamento. Fui conversar com 3 das antigas secretárias pessoais do Senhor Muhammad. De seus próprios lábios, ouvir o relato de que era o pai dos filhos delas. E de seus próprios lábios, soube também que Elijah Muhammad lhes dissera que eu era o melhor e o maior de todos os ministros que já tiveram, mas que algum dia iria deixá-lo, virar-me contra ele. E por isso era perigoso. Soube por essas secretárias que o Sr. Muhammad, enquanto me elogiava pela frente, por trás estava tentando me destruir. O que me deixou profundamente abalado. Todos os dias eu tinha de enfrentar microfones, câmeras, repórteres de jornais e outros compromissos, inclusive os muçulmanos da minha própria mesquita 7. Tive a sensação de que ia perder o juízo. Cheguei finalmente a uma conclusão. Enquanto continuasse sem fazer nada, seria a mesma coisa que ser desleal. Enquanto continuasse sentado, de braços cruzados, não estaria ajudando o Sr. Muhammad. E no momento em que alguém precisava levantar e estender-lhes as mãos,
Assim, uma noite escrevi ao Sr. Muhammad sobre o veneno que estavam espalhando a seu respeito. Ele telefonou para mim em Nova York. Disse que discutiria o assunto assim que nos encontrássemos pessoalmente. Eu queria desesperadamente encontrar algum meio, alguma espécie de ponte pela qual a nação do Islã pudesse ser salva da autodestruição. Tinha fé total na nação. Afinal, não éramos um grupo de negros cristãos pulando e gritando a lamentar seus pecados. Pensei numa ponte que poderia ser usada quando e se a revelação terrível se tornasse pública. Os muçulmanos leais poderiam ser ensinados de que as realizações de um homem na vida são mais importantes que as suas fraquezas humanas pessoais. Wallace Muhammad ajudou-me a repassar o Corão e a Bíblia em busca de documentação. O adultério de Davi com Betsabá, por exemplo, valia menos em termos históricos do que o fato positivo de que Davi matara Golias. Pensando em Lot, não pensamos tanto em incesto, em sim no fato de que salvou sua gente da destruição de Sodoma e Gomorra. E a imagem que ficou de Noé não é a da sua embriaguez, mas sim do homem que construiu a arca e salvou sua gente do dilúvio. Pensamos em Moisés libertando o povo hebreu da escravidão, não em Moisés cometendo adultério com as mulheres etíopes. Em todos os casos que eu analisava, o positivo superava o negativo. Comecei a pregar na Mesquita 7, em Nova York, que as realizações de um homem em sua vida superam as suas fraquezas humanas, pessoais. Dizia que as coisas boas que uma pessoa fazia eram mais importantes do que os atos reprováveis. Jamais mencionava os assuntos anteriormente familiares de adultério e fornicação. Jamais me referia aos crimes imorais. Por algum milagre, os rumores de adultério tão disseminados em Chicago pareciam ter chegado apenas muito debilmente em Boston, Detroit e Nova York. Aparentemente, ainda não haviam atingido as outras mesquitas espalhadas pelo país. Fui informado de que era cada vez maior o número de muçulmanos que estavam deixando a Mesquita 2 em Chicago. E muitos muçulmanos que anteriormente se mostravam simpáticos à nação eram agora francamente anti-muçulmanos. Em fevereiro de 1963, fui presidir a cerimônia de formatura da Universidade do Islã. Quando apresentei diversos membros da família Muhammad, pude perceber a frieza com que foram recebidos pelos muçulmanos na audiência. Em abril de 1963, Elijah Muhammad pediu-me que pegasse um avião e fosse visitá-lo em Phoenix. Nós nos abraçamos como sempre, e quase que imediatamente ele levou-me para fora da casa e nos pusemos a andar à beira da piscina. Ele era o mensageiro de Alá. Quando eu era um condenado, sórdido e depravado, tão terrível que os outros presos me chamavam de Satã, fora aquele homem que me salvara. Era o homem que me preparara, que me tratara como se fosse alguém da sua própria carne e sangue. Era o homem que me dera asas, para ir a lugares, para fazer coisas que, se não fosse por isso, eu jamais teria sonhado. Ficamos andando em torno da piscina. Eu estava dominado por um turbilhão de emoções. Então, filho, o que está pensando? Indagou o Sr. Muhammad. Objetivamente, francamente, sem rodeios, contei ao Sr. Muhammad os rumores que estavam circulando. E sem esperar por qualquer resposta dele, acrescentei que, com a ajuda de seu filho Wallace, encontrara no Corão e na Bíblia o que poderia ser dito aos muçulmanos se houvesse necessidade, como a consumação da profecia. Não estou surpreso, filho, disse Elijah Muhammad. Você sempre teve uma boa compreensão da profecia e das coisas espirituais. É capaz de reconhecer o que realmente representa tudo isso, a profecia. Possui o tipo de compreensão que somente um velho tem. O Sr. Muhammad fez uma pausa antes de acrescentar. Sou Davi. Quando você lê na Bíblia como Davi tomou a esposa de outro homem, sou esse Davi. Leu a respeito de Noé, que se embriagava. Sou Noé. Leu a respeito de Lot, que ia para a cama com as próprias filhas. Tenho de cumprir todas essas coisas. É a profecia. Lembrei-me de que,
quando uma epidemia está prestes a atingir algum lugar, as pessoas da comunidade são inculadas contra o contágio pelos mesmos germes que estão sendo esperados, ficando assim em condições de resistir ao vírus iminente. Decidi que era melhor preparar 6 outros dirigentes muçulmanos, as quais escolhi cuidadosamente para que pudesse acontecer. Contei-lhes tudo e depois expliquei por que estava contando. Achava que não deveriam ser apanhados de surpresa e dominados pelo choque se tivesse de ensinar os muçulmanos em suas mesquitas a consumação da profecia. Descobri que alguns já tinham ouvido falar a respeito. Um deles, o ministro Louis X de Boston, soubera dos rumores 7 meses antes. Eles já vinham convivendo com aquele dilema terrível. Nunca imaginei que os dirigentes muçulmanos de Chicago iam fazer com que parecesse que eu estava jogando gasolina no fogo ao invés de água. Jamais sonhei que iam tentar fazer com que parecesse que, ao invés de inocular contra uma epidemia, eu é que a desencadeara. O cenário estava sendo armado em Chicago para que os muçulmanos desviassem sua atenção da epidemia e a concentrassem em mim. Odiar-me iria se tornar a causa para que as pessoas com a fé abalada pudessem se reunir. Negros não muçulmanos que me conheciam bem e até mesmo alguns dos repórteres brancos com os quais mantinham um contato regular estavam me dizendo quase em toda parte em que aparecia: está parecendo extremamente cansado, Malcolm X. Precisa descansar um pouco. Eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Desde que eu me tornara muçulmano, era a primeira vez que brancos se interessavam por mim em caráter pessoal. Um deles, cujo nome não vou dizer para que não perca o emprego, chegou a dizer-me: Malcolm X, os brancos precisam de sua voz mais do que os negros. Lembro-me nitidamente desse comentário porque antecedeu a primeira conversa que tive, desde que me tornara muçulmano, com um homem branco sobre algum assunto que não fosse a nação do Islã e a luta atual do homem preto americano. Não me lembro como ou por que ele mencionou de passagem os pergaminhos do Mar Morto. Fiz um comentário mais ou menos assim: esses pergaminhos vão tirar Jesus dos vitrais e afrescos em que ele aparece imaculado com um lírio e devolvê-lo ao verdadeiro fluxo da história, no qual Jesus figura realmente como um não branco. O repórter ficou surpreso e acrescentei que os pergaminhos do Mar Morto iam confirmar que Jesus era um membro da fraternidade de videntes egípcios conhecida como essênios, um fato já conhecido por Filo, o famoso historiador egípcio da época de Jesus. O repórter e eu passamos 2 horas a conversar sobre a arqueologia, história e religião. Foi extremamente agradável, quase esqueci as terríveis preocupações que tinha na mente. Por aquela breve trégua. Lembro que acabamos concordando que, por volta dos anos 2000, todas as crianças aprenderiam na escola a verdadeira cor dos grandes homens da antiguidade. Já falei que esperava manchetes a qualquer momento, mas não esperava absolutamente a manchete que aconteceu. Ninguém precisa ser recordado de quem foi assassinado em Dallas, Texas, a 22 de novembro de 1963. Horas depois do assassinato, e não estou contando nada mais além da verdade, cada ministro muçulmano recebeu do Sr. Elijah Muhammad uma instrução. Ou melhor, 2 instruções. Todos os ministros receberam a ordem de não fazer qualquer comentário a respeito do assassinato. O Sr. Muhammad determinou que, se nos precisassem por comentários, se nos pressionassem por comentários, deveríamos simplesmente dizer, sem comentários. Durante o período de 3 dias em que não se podia ler nem ouvir qualquer outra notícia que não a respeito do presidente assassinado, o Sr. Muhammad tinha um compromisso anteriormente marcado para falar em Nova York, no Manhattan Center. Ele cancelou sua presença. Como não pudemos recuperar o dinheiro já pago pelo aluguel do centro, o Sr. Muhammad disse-me que falasse em seu lugar. E eu falei. Muitas vezes, desde então, tenho examinado as anotações de discurso que usei naquele dia
e que haviam sido preparadas pelo menos uma semana antes do assassinato. O título do meu discurso foi O Julgamento de Deus da América Branca. Era sobre o tema familiar para mim, de assim como semeares, assim como colherás, ou como o hipócrita homem branco americano estava colhendo o que semeara. Quando se iniciou o período de perguntas e respostas, imaginei que, inevitavelmente, alguém me perguntaria: o que acha do assassinato do presidente Kennedy? Qual é a sua opinião? Sem pensar duas vezes, respondi o que sinceramente pensava, que era, a meu ver, um caso típico de tiro que saía pela culatra. Expliquei o motivo nos homens brancos se não havia detido com a morte de pretos indefesos esse ódio, que haviam permitido que se espalhasse sem qualquer controle. Acabar agora por atingir o próprio chefe de Estado deste país. Acrescentei que era a mesma coisa que acontecera com Medgar Evers, Patrice Lumumba e com o marido de Madame Nhu. As manchetes e os comentários de rádio e televisão prontamente repertiram a minha imagem. Malcolm X, dos muçulmanos pretos. Tiro saiu pela culatra. Sinto-me cansado e enjoado só de pensar em tudo isso agora. Por toda a América, por todo o mundo, alguns dos mais importantes personagens internacionais estavam dizendo de várias maneiras e muito mais incisivamente que o clima de ódio predominante na América é que era responsável pela morte do presidente. Mas, quando Malcolm X disse a mesma coisa, a declaração assumiu um caráter sinistro. Deveria fazer minha visita mensal regular ao Sr. Muhammad no dia seguinte. Já no avião, tive o pressentimento de que algo de grave iria acontecer. Sempre tive uma intuição muito forte. O Sr. Muhammad e eu nos abraçamos, como sempre fazíamos, mas senti que faltava alguma coisa na cordialidade habitual dele. E fiquei subitamente tenso. Para mim, isso era bastante significativo. Durante anos, orgulhara-me de que o Sr. Muhammad e eu éramos tão chegados que podia sentir a maneira como ele se sentia, pela maneira como me sentia. Se ele estava nervoso, eu também me sentia nervoso. Se ele estava descontraído, eu também me sentia assim. Agora, eu sentia uma tremenda tensão. Primeiro, falamos de outras coisas sentados na sala de estar da casa dele. Depois, o Sr. Muhammad perguntou-me: já viu os jornais de hoje? Já sim, senhor. Foi uma declaração muito ruim. O país amava aquele homem. Todo o país está de luto. Foi bastante importuno. Uma declaração assim pode ser bastante prejudicial aos muçulmanos em geral. E depois, como se a voz do Sr. Muhammad viesse de muito longe, ouvi as seguintes palavras: vou ter de silenciá-lo pelos próximos 90 dias. A fim de que os muçulmanos por toda parte possam se dissociar do seu erro crasso. Fiquei aturdido, mas era um seguidor do Sr. Muhammad. Muitas vezes, disseram aos meus próprios auxiliares que qualquer pessoa em posição de disciplinar outra deve ser capaz também de aceitar medidas disciplinares. Assim, declarei ao Sr. Muhammad: Senhor, concordo com a sua decisão e me submeto 100%. Voei de volta a Nova York, preparando-me psicologicamente para contar aos meus auxiliares na Mesquita 7 que fora suspenso ou silenciado. Ao chegar, fiquei atônito ao descobrir que meus auxiliares já haviam sido informados. E o que me deixou ainda mais espantado, um telegrama foram enviado a todos os jornais e emissoras de rádio e televisão de Nova York. Era o mais rápido e meticuloso trabalho de publicidade que eu já vira ser realizado pelos dirigentes de Chicago. Todos os telefones em que eu podia ser encontrado estavam tocando sem parar. Londres, Paris, AP, PI, cada emissora de rádio e televisão e todos os jornais estavam me procurando. Contei-lhes tudo. Desobedeci ao Sr. Muhammad. Submeto-me inteiramente à sabedoria dele. Espero estar falando novamente dentro de 90 dias. A manchete era inevitável.
Malcolm X silenciava. Minha maior preocupação era de que, se algum escândalo prejudicial à nação do Islã irrompesse nos próximos 90 dias, eu estaria amordaçado, quando poderia ser de grande ajuda, já que era o homem mais experiente entre os muçulmanos no atrito com os meios de comunicação, que certamente procurariam tirar o maior proveito do escândalo. Descobri logo, em seguida, que o meu silêncio era ainda mais total do que imaginara. Eu não apenas estava proibido de falar à imprensa, como também nem mesmo podia ensinar na Mesquita 7. Em seguida, houve uma comunicação à nação do Islã de que eu seria reintegrado dentro de 90 dias, se ele se submeter. E isso me deixou desconfiado, pela primeira vez. Afinal, eu me submetera totalmente, mas deliberadamente estavam procurando dar aos muçulmanos a impressão de que eu me rebelara. Não fora marginal das ruas durante anos a troco de nada. Sabia quando estavam me preparando uma armadilha. 3 dias depois, fui informado de que um dirigente da Mesquita 7, que fora anteriormente um dos meus principais auxiliares, estava dizendo a alguns irmãos: se soubessem o que o ministro fez, sairiam daqui imediatamente para matá-lo. Foi então que compreendi tudo. Como qualquer dirigente de nação do Islã, imediatamente teria sabido. Qualquer conversa de morte, para mim, só poderia ser aprovada, se não mesmo iniciada por um único homem. Experimentei a sensação de que a cabeça estava sangrando por dentro. Tinha a sensação de que meu cérebro estava avariado. Fui procurar a doutora Leona, a Turner, que há anos era médica de minha família, com um consultório em East Elmhurst, Long Island. Pedi-lhe que me examinasse o cérebro, e ela examinou. Declarou que eu estava sob grande tensão e precisava urgentemente de repouso. Cassius Clay e eu não estamos juntos hoje, mas sempre me sentirei grato pelo que ele fez naquela ocasião, quando estava em Miami, preparando-se para lutar com Sonny Liston. Cassius convidou-me, a Beth e as crianças para irmos até lá, com seus convidados. Era um presente do 6º aniversário de casamento para Beth e eu. Conheci Cassius Clay em Detroit, em 1962. Ele e seu irmão, Rudolph, entraram na lanchonete dos estudantes que ficava ao lado da mesquita de Detroit, onde Elijah Muhammad estava prestes a falar, numa grande concentração. Cada muçulmano presente ficou impressionado com o porte e a autenticidade evidente daquela dupla de irmãos lutadores de boxe. Cassius aproximou-se e apertou-me a mão vigorosamente, apresentando-se da mesma forma como mais tarde se apresentaria ao mundo. Sou Cassius Clay. Ele se comportava como se eu devesse saber quem era. Assim, comportei-me, como se soubesse. Até aquele momento, porém, jamais tinha ouvido falar dele. Vivíamos em 2 mundos inteiramente diferentes. Na verdade, Elijah Muhammad ensinava aos muçulmanos que devíamos ser contra todas as formas de esporte. Quando Elijah Muhammad falou, os irmãos Clay praticamente comandaram os aplausos, impressionando ainda mais a todos com sua sinceridade. Já que uma concentração de muçulmanos era o último lugar do mundo em que se poderia encontrar fãs de luta de boxe. A partir de então, volta e meia, eu era informado que Cassius aparecera em mesquitas e restaurantes muçulmanos em diversas cidades. E se por acaso eu aparecia para falar em algum lugar, a uma distância razoável da cidade em que Cassius se encontrava, ele invariavelmente ia me ouvir. Eu gostava dele. Cassius possuía um entusiasmo contagiante, a tal ponto que foi uma das poucas pessoas que já convidei a ir à minha casa. Beth gostava dele. As crianças eram loucas por ele. Cassius era simplesmente um jovem simpático, jovial, franco, de pés no chão.
Percebi desde o início como ele era alerta até mesmo nas pequenas coisas. Desconfiei que havia um plano por trás das palhaçadas que fazia em público. Desconfiei e Cassius me confirmou que estava fazendo tudo o que era possível para iludir Sonny Liston, levando-o a entrar no ringue furioso, mal treinado e excessivamente confiante, esperando outro dos seus tão gabados nocautes no primeiro round. Cassius não apenas era receptivo a conselhos, como até os solicitava. Basicamente, procurei adverti-lo de que o sucesso de uma personalidade pública depende, em grande parte, de quão alerta e perceptivo se mostra às verdadeiras naturezas e motivos das pessoas que o cercam. Alertei-o contra as raposas, a expressão que ele usava para se referir a jovens atraentes e agressivas, que viviam atrás dele. Disse a Cassius que elas não eram propriamente raposas, sendo muito mais apropriado chamá-las de lobas. Foram as primeiras férias de Beth desde que nos casáramos. E nossas 3 filhas brincaram a valer com o desafiante do campeão mundial de boxe. Não sei o que poderia ter acontecido se eu ficasse em Nova York, durante aquele período crucial, assediado por telefones a tocarem insistentemente, procurado pela imprensa e por incontáveis pessoas ansiosas em tripudiarem, especularem ou se compadecerem. Eu me encontrava em estado de choque emocional. Era como alguém que durante 12 anos tivera um casamento feliz inseparável e bruscamente, numa bela manhã, à mesa do café, o cônjuge empurrar por cima da mesa o período de divórcio para ser assinado. Sentia-me como se algo da natureza tivesse de repente falhado, como se o sol ou as estrelas não tivessem aparecido no céu. Era um fenômeno inacreditável assim para mim, algo estupendo demais para que pudesse ser concebido. Não estou tentando me poupar. No campo de treinamento de Cassius Clay, no motel Hampton House, onde minha família estava hospedada, conversei com a minha esposa e outras pessoas. Mas, na verdade, estava apenas pronunciando palavras que nada significavam para mim. O que quer que eu dissesse na ocasião estava sendo formulado apenas por uma pequena parte da minha mente. O resto da mente estava ocupada por um desfile de 1001 cenas diferentes dos últimos 12 anos. Cenas nas mesquitas muçulmanas, cenas com o Sr. Muhammad, cenas com a família do Sr. Muhammad, cenas com muçulmanos individualmente, como minhas audiências em nossas reuniões sociais, e cenas com o homem branco nas audiências e na imprensa. Eu andava, falava, fazia tudo o que tinha de fazer. No campo de treinamento de Cassius Clay, dizia repetidamente a diversos repórteres esportivos que gradativamente passaram a saber interiormente que era uma mentira, que não tinha a menor dúvida de que seria reintegrado em todas as minhas funções depois de transcorridos os 90 dias fixados, mas ainda não estava psicologicamente preparado para enfrentar o que eu já sabia, que a nação do Islã e eu estávamos para sempre fisicamente divorciados. Podem compreender o que estou querendo dizer? A assinatura de um juiz num pedaço de papel pode conceder o divórcio físico a um casal, mas para que qualquer um deles, ou talvez para ambos, se o casamento era muito unido, pode levar anos para que se tornem psicologicamente divorciados. Mas no divórcio físico, eu não podia esquivar-me as estratégias e conspiração óbvias que se irradiavam de Chicago para eliminar-me da nação do Islã, se não mesmo deste mundo. E eu achava que podia perceber a anatomia da conspiração. Qualquer muçulmana poderia perceber que a minha declaração não passara de um pretexto para executar o plano da minha expulsão da nação. E a primeira etapa já fora executada. Haviam procurado transmitir aos muçulmanos que eu me rebelara contra o Sr. Muhammad.
Podia agora prever a segunda etapa. Ficaria suspenso e mais tarde seria isolado indefinidamente. A terceira etapa seria estimular algum muçulmano ignorante da verdade a se incumbir de matar-me como um dever religioso, ou isolar-me de tal forma que eu gradativamente desapareceria da cena pública. A única pessoa que sabia de tudo era minha esposa. Eu nunca imaginara que um dia iria depender tanto de uma mulher para me proporcionar a força necessária, quanto agora dependia de Beth. Não conversávamos a respeito. Beth não fazia qualquer comentário. Sendo uma esposa do calibre que é, com a profunda compreensão que possui. Mas eu podia sentir todo o envolvimento de seu apoio. Sabia que ela era uma servidora tão fiel de Alá quanto eu, assim como sabia também que Beth ficaria ao meu lado, o que quer que pudesse acontecer. A perspectiva de morte não era o meu maior temor. A cada segundo dos meus 12 anos com o Sr. Muhammad, sempre estivera pronto a dar a minha vida por ele. Para mim, a coisa pior do que a morte era a traição. Podia conceber a morte, não podia conceber a traição. Não da lealdade que eu sempre dera à nação do Islã e ao Sr. Muhammad. Durante os 12 anos anteriores, se o Sr. Muhammad tivesse cometido algum crime punido com a morte, eu teria dito e tentado provar que era o culpado para salvá-lo. Seria capaz de ir para a cadeira elétrica como fiel servidor do Sr. Muhammad. Como convidado de Cassius Clay, em Miami, tentei desesperadamente afastar a mente dos meus problemas pessoais e concentrá-la nos problemas da nação. Ainda me debatia para tentar persuadir-me de que o Sr. Muhammad estava cumprindo a profecia, porque realmente acreditava que o Sr. Muhammad não era Deus, então certamente estava logo depois de Deus. O que começou a destruir a minha fé, por mais que tentasse impedir que isso acontecesse, foi o fato de que não podia me esquivar a certeza de que o Sr. Muhammad, ao invés de enfrentar seus seguidores com os atos que cometeu, apresentando-os como fraquezas humanas ou consumação da profecia, e acredito sinceramente que os muçulmanos teriam compreendido ou pelo menos aceitado, estava tentando ocultar ou encobrir o que fizera. Foi o grande golpe para mim. Foi quando comecei a compreender que acreditara no Sr. Muhammad mais do que ele acreditara em si mesmo. E foi assim que depois de 12 anos, sem jamais pensar em mim mesmo, por mais de 5 minutos, fui finalmente capaz de reunir a coragem e força necessárias para começar a enfrentar os fatos, pensar por mim mesmo. Deixei a Flórida brevemente, a fim de levar Beth e as meninas de volta à nossa casa em Long Island. Soube que os dirigentes muçulmanos de Chicago estavam ainda mais irritados comigo por causa do noticiário da imprensa sobre a minha presença no campo de treinamento de Cassius Clay. Achavam que Cassius Clay não tinha a menor possibilidade de vencer. Achavam que a nação seria prejudicada com a vinculação da imagem muçulmana a ele, por meu intermédio. Não sei se o campeão hoje se importa em recordar que a maioria dos jornais na América estava representado em seu campo de treinamento naquela ocasião, à exceção do Muhammad Speaks. Muito embora Cassius fosse um irmão muçulmano, o jornal muçulmano achava que sua luta não merecia uma cobertura. Voltei de avião para Miami, sentindo que era a intenção de Alá que eu ajudasse Cassius a provar a superioridade do Islã perante o mundo, provando que a mente pode triunfar sobre os músculos. Não preciso recordar a ninguém como todo mundo desdenhava a possibilidade de Cassius Clay derrotar Liston. Desta vez, levei de Nova York algumas fotografias de Floyd Patterson e Sonny Liston em seus campos de treinamento, nas quais apareciam sacerdotes brancos como seus conselheiros espirituais. Cassius Clay, sendo muçulmano, não precisava que ninguém lhe dissesse como o cristianismo branco tratara o homem preto americano. Essa luta é a verdade, falei para Cassius. A cruz e o crescente vão se enfrentar num ringue pela primeira vez. É como uma cruzada moderna, com um cristão e um muçulmano se enfrentando.
as câmeras de televisão transmitindo para o mundo inteiro através do Telstar o que vai acontecer. Acha que Allah propiciou tudo isso para você? Deixe o ringue de outra forma, que não como um campeão? Devem estar lembrados que por ocasião da pesagem, Cassius gritava coisas como: está profetizado que serei vitorioso, não posso ser derrotado. Os manipuladores e conselheiros de Sonny Liston faziam-nos se empenhar mais a fundo para integrar-se do que nos treinamentos para enfrentar Cassius. Liston finalmente conseguira alugar uma casa grande num bairro branco exclusivo. Para que possam ter uma ideia, basta dizer que o proprietário da casa ao lado, Dan Topping, era o dono do clube de beisebol Yankees de Nova York. No início da noite, quando Cassius e eu saíamos às vezes a passear pelos lugares em que viviam os pretos, os negros ficavam boquiabertos de surpresa por vê-lo ali e não entre os brancos, como preferiam quase todos os campeões negros. Inúmeras vezes, Cassius surpreendeu ainda mais esses negros ao dizer-lhes: vocês são a minha gente, e é de vocês que tiro toda a minha força. O que Sonny Liston estava prestes a enfrentar era uma das coisas mais temíveis que podem surgir diante de alguém. Alguém que cultua Allah e não sente qualquer medo. Entre as 8.000 pessoas com assentos numerados no grande salão de convenções de Miami, fiquei com o número 7. O 7 sempre foi o meu número predileto. Sempre me acompanhara por toda a minha vida. Encarei isso como uma mensagem de Allah, confirmando que Cassius Clay ia vencer. Juntamente com Cassius, eu estava realmente mais preocupado com as possibilidades de seu irmão Rudolph, que iria travar a sua primeira luta como profissional nas preliminares. Enquanto Rudolph lutava e vencia por pontos em 4 rounds, um negro da Flórida chamado Chip Johnson, Cassius permaneceu nos fundos do auditório calmamente, metido num smoking preto. Depois de todos aqueles meses de extravagâncias, depois do espetáculo que Cassius oferecera na pesagem, aquela calma deveria ter sido de aviso a alguns repórteres esportivos que estavam prevendo o massacre dele. Depois, Cassius desapareceu, indo vestir-se para a luta com Liston. Conforme havíamos combinado, juntei-me a ele numa prece silenciosa pelas bênçãos de Allah. Finalmente, Cassius e Liston estavam em seus cantos no ringue. Cruzei os braços e tentei parecer o homem mais calmo e controlado entre todos os espectadores, porque uma câmera de televisão pode mostrá-lo parecendo um idiota, a gritar e a torcer numa luta de boxe. Exceto pelo elemento químico qualquer que penetrou nos olhos de Cassius, deixando-o temporariamente cego no 4º e 5º rounds, a luta transcorreu de acordo com os planos dele. Conseguiu esquivar-se aos socos potentes de Liston. No 3º round, começou automaticamente o cansaço do envelhecido Liston, que se mostrara excessivamente confiante e se preparara apenas para 2 rounds. Desesperado, Liston acabou perdendo. O segredo para uma das vitórias mais surpreendentes da história do boxe foi que, meses antes daquela noite, Cassius superara Liston na inteligência. Provavelmente, nunca houve uma festa tão tranquila para um novo campeão do mundo. O rei juvenil do ringue foi para o meu motel. Tomou sorvete, bebeu leite, conversou com o astro de futebol Jimmy Brown e outros amigos, além de alguns repórteres. Sentindo sono, Cassius tirou um cochilo em minha cama e depois foi para casa. Tomamos café juntos na manhã seguinte, pouco antes da entrevista coletiva em que Cassius calmamente anunciou que a imprensa internacional publicou em manchete que ele era um muçulmano preto. Mas deixe-me contar algo a respeito. Cassius jamais se declarou membro de qualquer organização de muçulmanos pretos. Os repórteres é que tiraram essa ideia de sua declaração, que foi a seguinte: creio na religião do Islã, o que significa que creio que não existe outro Deus que não Alá, e que Maomé é seu apóstolo. Essa é a mesma religião de mais de 700 milhões de pessoas de pele preta, através da África e da Ásia. Em meio à tremenda repercussão, nada foi mais ridículo do que a declaração de Floyd Patterson
de que era católico e queria lutar com Cassio Clay a fim de evitar a coroa dos pesos pesados continuasse em poder de um muçulmano. Era um caso triste de um preto cristão que sofrera uma lavagem cerebral tão grande que estava disposto a lutar pelo homem branco, que não queria saber dele. Menos de 3 semanas depois, os jornais noticiaram que em Yonkers, Nova York, Peterson estava pondo à venda sua casa de $140 mil com um prejuízo de $20 mil. É que ele se integrara num bairro de brancos que estavam tornando sua vida miserável. Nenhum deles se mostrava amistoso. As crianças só chamavam os filhos de Peterson de niggers. Um vizinho treinara seu cachorro para estragar o jardim de Peterson. Outro erguera um muro para esconder os negros. Peterson disse aos repórteres: "Bem que tentei, mas não deu certo." A primeira ordem, direta para minha morte, foi emitida por intermédio de um dirigente da Mesquita 7, que fora anteriormente um dos meus auxiliares mais chegados. Outros dos meus antigos auxiliares foi designado para executar o serviço. Era um irmão com conhecimento de explosivos. Pediram-lhe que lhe colocasse uma bomba em meu carro para explodir assim que eu virasse a chave de ignição. Mas esse irmão conhecia a minha total lealdade à nação e não podia executar tal ordem. Em vez disso, foi procurar-me. Agradeci-lhe por minha vida. Contei o que estava realmente acontecendo em Chicago. Ele ficou completamente atordoado. Esse irmão era muito ligado a outros da Mesquita 7, que poderiam subsequentemente ser encarregados de me eliminar. Ele declarou que se encarregaria de esclarecer devidamente a todos sobre o que estava acontecendo, para evitar que fossem usados. Foi com essa primeira ordem expressa para minha morte que finalmente comecei a me divorciar psicologicamente da nação do Islã. Aonde quer que fosse, nas ruas, lojas, elevadores, calçadas, carros que passavam, comecei a reparar nos rostos de muçulmanos que conhecia. Sabia que qualquer um deles podia estar aguardando uma oportunidade de me liquidar com um tiro. Comecei a pensar desesperadamente. Minha vida estava irremediavelmente comprometida com a luta do homem preto americano. De um modo geral, eu era encarado como um líder. Por muitos anos, atacaram inúmeros dos supostos líderes pretos por suas fraquezas e omissões. Agora, tinha de perguntar a mim mesmo, com toda sinceridade, o que tinha a oferecer, como estava genuinamente qualificado a ajudar o homem preto a vencer sua luta pelos direitos humanos. Tinha experiência suficiente para saber que, a fim de ser um bom organizador de qualquer coisa com uma chance mínima de sucesso, inclusive de si mesmo, é preciso antes analisar quase matematicamente os fatos. Eu sabia que contava com uma vantagem. Tinha uma imagem internacional. Nenhum dinheiro poderia comprar isso. Sabia que, se dissesse alguma coisa que merecesse virar notícia, as pessoas iriam ler ou ouvir, talvez mesmo no mundo inteiro, dependendo do que fosse. Em termos mais imediatos, na cidade de Nova York, onde naturalmente teria que basear qualquer operação, sabia que contava com o apoio direto e pessoal de não muçulmanos. Esse apoio vinha aumentando constantemente, desde que eu comandara muçulmanos no processo dramático contra a polícia, por ocasião do espancamento do irmão Rinha. Centenas de negros no Harlem haviam visto, e centenas de milhares tinham ouvido falar como quase tudo podia ser conseguido por homens pretos que enfrentassem um homem branco sem medo. Todo Harlem sabia como, a partir daquele incidente, a polícia passara a respeitar os muçulmanos. Foi nessa ocasião que o inspetor-chefe, que era o subcomandante da 28ª Delegacia, comentou a meu respeito: nenhum homem negro deveria ter tanto poder assim. Ao longo dos anos subsequentes, eu tivera diversos indícios de que uma elevada
porcentagem dos pretos da cidade de Nova York reagia ao que eu dizia, inclusive muitos que jamais o admitiriam publicamente. Quando eu falava em comícios de rua, por exemplo, atraía 10 ou 12 vezes mais pessoas que a maioria dos outros líderes negros. Sabia que, em qualquer sociedade, um verdadeiro líder é aquele que conquista e merece os partidários com que conta. Os verdadeiros adeptos o procuram, por vontade própria, movidos por suas emoções. Eu sabia que o grande defeito dos famosos líderes negros era a falta de um relacionamento autêntico com os negros do gueto. Como poderiam ter qualquer relacionamento se passavam a maior parte do tempo se integrando com os brancos? Sabia ainda que os habitantes do gueto tinham certeza de que eu jamais deixara o gueto em espírito e não me afastara fisicamente mais do que o necessário. Ainda possuía um instinto do gueto. Podia, por exemplo, sentir se a tensão estava acima do normal numa audiência do gueto. E podia falar e compreender a linguagem do gueto. Houve um exemplo disso que sempre me surgia à mente cada vez que ouvia algum dos líderes negros famosos declarar que falava pelos pretos do gueto. Depois de um comício de rua no Harlem, um desses líderes e eu estávamos conversando quando fomos abordados por um marginal do Harlem. Ao que eu sabia, nunca tinha visto antes esse marginal. E ele me disse mais ou menos o seguinte: "Ei, cara, estou sabendo que está dando uma grande. Vou jogar uma baba de quiabo no judeu para arrancar um dezinho e dar as caras na pista. A maré está brava e tenho de me virar para não ficar no zero. E agora, cara, vou me mandar para pegar um rango por aí e depois puxar um longo." E o marginal se afastou pela 7ª Avenida. Eu não teria pensado 2 vezes no assunto se o tal líder não ficasse olhando para o marginal com uma expressão atúrgida, como se tivesse acabado de ouvir alguém falar em sânscrito. Ele perguntou-me o que o homem acabara de dizer e expliquei. O marginal dissera que sabia que os muçulmanos iam realizar um bazar preto no Rockland Palace, que é um salão de dança. Tencionava empenhar um terno por $10 para poder comparecer. Tinha pouco dinheiro, mas estava fazendo tudo para ganhar algum. Ia comer alguma coisa e depois dormir um pouco. O que estou querendo mostrar é que, como líder, eu podia falar pelos microfones da ABC, CBS ou NBC em Harvard, ou em Tuskegee. Podia falar com os chamados líderes negros da classe média e com os pretos do gueto, enquanto os outros líderes simplesmente falavam a respeito deles. E como eu for um marginal, sabia melhor que todos os brancos e melhor que quase todos os líderes pretos que o mais perigoso homem preto da América era o marginal do gueto. Por que digo isso? O marginal vivendo nas selvas do gueto tem menos respeito pela estrutura de poder branca que qualquer outro negro da América do Norte. Interiormente, o marginal do gueto não se sente reprimido por coisa alguma. Não tem religião, não tem conceito de moral, não tem responsabilidade cívica, não tem medo. Não há nada, absolutamente nada para reprimir. Para sobreviver, vive pelas ruas, espreitando os outros como possíveis presas, sondando como um furão em busca de fraquezas humanas. O marginal do gueto é um homem eternamente frustrado, inquieto, ansioso por alguma ação. Em tudo o que faz, empenha-se a fundo, plenamente, absolutamente. O que torna o marginal do gueto ainda mais perigoso é o fascínio que exerce sobre o jovem que larga os estudos no gueto. Esses adolescentes do gueto veem o inferno em que vivem seus pais, debatendo-se para chegar a algum lugar, ou veem o que eles tiveram de renunciar lutando no mundo preconceituoso e intolerante do homem branco. Os adolescentes do gueto decidem então que preferem ser como os marginais, que vêm sempre bem vestidos e com dinheiro no bolso,
não demonstrando qualquer respeito por ninguém ou por nada. Assim, o jovem do gueto sente-se atraído para os mundos do marginal, dos tóxicos, roubo, prostituição, todos os crimes possíveis e imagináveis, e imoralidade total. Fiquei assustado quando compreendi pela primeira vez o perigo representado por esses adolescentes do gueto, se alguma centelha os levar à violência. Numa tarde escaldante de verão, compareci a um comício numa rua do Harlem em que havia muito desses adolescentes na multidão. Fora convidado por alguns líderes negros responsáveis que normalmente nem falavam comigo. Sabia que tinham simplesmente usado meu nome para atrair uma multidão. Quanto mais pensava nos motivos da minha presença ali, mais furioso ficava. E quando subi ao palanque para falar, disse à multidão reunida na rua que a minha presença ali não era realmente desejada, que simplesmente tinham usado meu nome e desci do palanque. O que eu estava querendo com essa atitude? Os adolescentes negros ficaram transtornados. Começaram a gritar, perturbando os negros mais velhos na multidão. Não demorou muito para que o tráfego estivesse bloqueado em todas as direções por uma multidão cujo ânimo era cada vez mais ameaçador, a tal ponto que fiquei apreensivo. Subi na capota de um carro e comecei a sacudir os braços, gritando para que se aquietassem. Eles se aquietaram e pedi então que se dispersassem, no que fui atendido. Foi quando comecei a dizer que era o único negro na América que podia conter um distúrbio racial ou provocá-lo. Não sei se poderia mesmo fazer qualquer uma das duas coisas, mas de uma coisa tenho certeza. Em poucos minutos, aprendi a ter um respeito muito maior pela combustão humana latente entre os marginais e seus jovens admiradores que vivem nos guetos, em que o homem branco do norte isolou o negro, longe dos brancos, por um século. O longo e quente verão de 1964 no Harlem, Rochester e outras cidades deu uma ideia do que pode acontecer. E não passou disso. Foi apenas uma pálida ideia, pois todos os distúrbios ficaram restritos aos lugares em que os negros viviam. Imagine o que pode acontecer quando esses guetos amargurados e revoltados por toda a América tiverem o incidente de ignição certo, ficarem realmente inflamados e explodirem além de suas fronteiras para as áreas em que os brancos vivem. Imagine o que pode acontecer na cidade de Nova York se os pretos enfurecidos deixarem o Harlem atravessando o Central Park ou passando por túneis na Avenida Madison, Quinta, Lexington e Park. Ou pensem em Southside, em Chicago, um gueto mais antigo e ainda pior, imaginando os negros de lá se espalharem pelo centro. Pensem nos negros revoltados de Washington, avançando pela Pennsylvania Avenue. Detroit já testemunhou uma concentração pacífica de mais de 100 mil pretos. Pensem nisso. Podem falar em qualquer cidade. Existe uma dinamite social preta em Cleveland, Filadélfia, São Francisco, Los Angeles. A raiva do homem preto está presente em toda parte, fermentando. Desviei-me para alguns dos incidentes e situações que me ensinaram a respeitar o perigo latente nos guetos. Antes, estava tentando explicar como avaliava minhas qualificações, com toda sinceridade, para apresentar-me como um líder independente entre os homens pretos. Ao final, cheguei à conclusão de que a decisão já havia sido tomada por mim. As massas do gueto já haviam me confiado uma imagem de liderança. Sabia que o gueto, instintivamente, só concede essa confiança a quem já demonstrou que nunca o venderá ao homem branco. É claro que jamais tive tal intenção, pois vender e trair os outros era algo que não estava em minha natureza. Senti que era um desafio planejar e construir uma organização que pudesse ajudar a curar o homem preto da América do Norte das doenças que o haviam mantido
sob a atuação do homem branco. O homem preto da América do Norte estava mentalmente doente em sua aceitação cooperativa como um cordeiro da cultura do homem branco. O homem preto da América do Norte estava espiritualmente doente, porque durante séculos aceitara o cristianismo do homem branco, que exigira do preto supostamente cristão que não esperasse uma verdadeira fraternidade do homem, mas que suportasse as crueldades dos brancos supostamente cristãos. O cristianismo fizera com que o pensamento dos homens pretos se tornasse vago, nebuloso e confuso. Ensinar ao homem preto a pensar que, se não tinha sapatos e estava com fome, vamos ter sapatos, leite e mel, até peixe frito no paraíso. O homem preto da América do Norte estava economicamente doente, e isso era evidente por um único fato. Como um consumidor, recebia menos que a sua cota, e como um produtor, dava menos. O preto americano de hoje mostra-nos a perfeita imagem do parasita. O carrapato preto, com a ilusão de que está progredindo por estar na tela gorda da vaca, que é a América branca. Por exemplo, o homem preto gasta anualmente mais de 3 bilhões de dólares em automóveis, mas não existe na América praticamente nenhum revendedor autorizado preto. Por exemplo, 40% do importado e dispendioso uísque escocês consumido na América descem pelas gargantas de negros ávidos por status, mas as únicas destilarias pertencentes a negros estão instaladas em banheiras ou escondidas no mato. Outro exemplo, uma vergonha escandalosa. Na cidade de Nova York, com mais de 1 milhão de negros, não existem 20 empresas de proprietários negros com mais de 10 empregados. Isso acontece porque os homens pretos não possuem nem controlam os próprios estabelecimentos varejistas de sua comunidade, o que se impede para que não possam estabilizar a sua própria comunidade. A maior doença do homem preto na América do Norte era a política. Permitia que o homem branco dividisse em tais absurdos como de considerar-se um democrata preto, um republicano preto, um conservador preto, ou um liberal preto, quando uma massa de 10 milhões de votos pretos poderia estar decidindo o equilíbrio do poder na política americana, já que o voto do homem branco está quase sempre dividido em partes mais ou menos iguais. As urnas representam um lugar em que cada homem preto pode lutar. As urnas representam um lugar em que cada homem preto pode lutar pela causa do homem preto com dignidade, usando o poder e os instrumentos que o homem branco compreende, respeita, teme, com os quais coopera. Escutem, pensem nisso. Já imaginaram o que aconteceria se um comitê preto dissesse ao pior racista de Washington: representamos 10 milhões de votos? Ora, o racista iria prontamente reagir. Como tem passado? Vamos, entrem, entrem. Se o homem preto do Mississippi votasse em bloco, Eastland fingiria ser mais liberal do que Jacob Javits, ou não conseguiria sobreviver no cargo. Qual outro motivo que leva os políticos racistas a se empenharem em manter os negros afastados das urnas? Sempre que qualquer grupo pode votar em bloco e decidir o resultado das eleições, mas deixa de fazê-lo, então esse grupo está politicamente doente. Os imigrantes fizeram outrora de Tammany Hall a mais poderosa força na política americana. Em 1880, a cidade de Nova York elegeu o seu primeiro prefeito católico irlandês. Em 1960, a América elegeu seu primeiro presidente católico irlandês. O homem preto da América, votando como um bloco, pode manejar uma força política ainda mais poderosa. A política dos Estados Unidos é controlada por blocos e grupos de pressão representando interesses especiais. E que grupo mais possui um interesse especial mais urgente? Que grupo precisa mais de um bloco, de um grupo de pressão que o homem preto?
Os sindicatos possuem um dos maiores prédios não pertencentes ao governo de Washington, situado em posição tal que podem literalmente observar a Casa Branca. Não se toma qualquer providência política sem se sondar primeiro a posição dos sindicatos. Um grupo de pressão está sempre lutando por privilégios para as grandes empresas petrolíferas. Os fazendeiros, através de seu grupo de pressão, constituem o grupo de interesses especiais mais financiados pelo governo na América de hoje, porque 1 milhão de fazendeiros votam não como democratas ou republicanos, conservadores ou liberais, mas como fazendeiros. Os médicos possuem o melhor grupo de pressão existente em Washington. Possuem influência suficiente para travar a aprovação do programa Medicare, que é desejado e necessitado por milhões de outras pessoas. Ora, existe até um grupo de pressão da beterraba, um grupo de pressão do trigo, um grupo de pressão do gado, um grupo de pressão da China. Pequenos países de que ninguém jamais ouviu falar dispõem de grupos de pressão em Washington, defendendo seus interesses especiais. O governo possui departamentos para lidar com os grupos de interesses especiais que se fazem ouvir e sentir. Um departamento de agricultura cuida dos interesses dos fazendeiros. Há um departamento de saúde, educação e bem-estar. Há um departamento do interior, em que os índios estão incluídos. O maior problema da América de hoje é o fazendeiro, o médico ou o índio? Claro que não. É o homem preto. Devia haver um departamento de Washington do tamanho do Pentágono cuidando de todos os problemas do homem preto. São 22 milhões de pretos. Eles deram à América 400 anos de trabalho árduo. Sangraram e morreram em todos os campos de batalha desde a Revolução. Estavam na América antes dos peregrinos e muito antes das imigrações em massa. E até hoje ainda estão no fundo de todas as coisas. Esses 22 milhões de pretos deviam dar $1 por cabeça amanhã para se construir um gigantesco prédio em que ficaria alojado seu grupo de pressão em Washington. Todas as manhãs, cada legislador receberia um comunicado sobre o que o homem preto da América espera, quer e precisa. A voz exigente do grupo de pressão preto deveria estar soando nos ouvidos de cada legislador que vota sobre qualquer questão. As pedras fundamentais do funcionamento deste país são a força e o poder econômico e político. O homem preto não dispõe da força econômica e levará tempo para alcançá-la. Mas, neste momento, o homem preto americano possui a força e o poder político para mudar seu destino da noite para o dia. Era um plano grandioso. A organização que eu estava criando mentalmente iria ajudar a estimular o homem preto americano a conquistar seus direitos humanos e a curar suas doenças mental, espiritual, econômica e política. Mas quem intenciona fazer algo grande precisa começar com um plano à altura. Basicamente, a organização que eu esperava criar iria diferir da nação do Islã por abranger todas as fés dos negros. Além disso, iria pôr em prática o que a nação do Islã apenas pregava. Os rumores estavam fervilhando, particularmente nas cidades da costa leste. O que eu iria fazer? Pois a primeira coisa que pretendia fazer era atrair outras pessoas dispostas a colaborar. E a cada dia, mais irmãos militantes que haviam sido meus companheiros na Mesquita 7 anunciavam seu rompimento com a nação do Islã e se passavam para o meu lado. E a cada dia eu era informado também, de um jeito ou de outro, do apoio de negros não muçulmanos, inclusive de uma surpreendente quantidade de representantes da burguesia preta, as chamadas classes média e superior, que estavam cansados da luta angustiante por símbolos de status. E havia um clamor crescente. Quando vai convocar a sua primeira reunião? Quando vai iniciar a sua organização? A fim de realizar a primeira reunião,
providenciem o aluguel do salão de baile Carver do Hotel Teresa, que fica na esquina da rua 125 com a 7ª Avenida. Pode-se dizer que é um dos centros nervosos do Harlem. O Amsterdam News anunciou a planejada reunião e muitos leitores pensaram que estávamos instalando nossa primeira mesquita no Teresa. Chegaram ao hotel telegramas, cartas e telefonemas para mim, do país inteiro. O tom geral era de que se tratava de uma medida pela qual todos estavam esperando. Pessoas de quem eu nunca tinha ouvido falar manifestaram sua confiança em mim de maneira comovente. Incontestáveis pessoas disseram que as restrições morais e rigorosas da nação do Islã os repeliam e queriam agora se juntar a mim. Um médico que possuía um pequeno hospital em outra cidade telefonou para hipotecar-me o seu apoio total. Muitos outros enviaram contribuições, antes mesmo que nossas políticas fossem apresentadas publicamente. Muçulmanos escreviam de outras cidades para comunicar que iriam aderir ao meu movimento, comentando de um modo geral que o Islã é por demais inativo, a nação está indo devagar demais. Números surpreendentes de branco me procuravam, telefonavam e escreviam oferecendo contribuições ou indagando se poderiam participar do movimento. A resposta era não, não poderiam participar. Nossos membros seriam exclusivamente pretos. Mas se a consciência deles assim determinava, podiam ajudar financeiramente a desenvolver um meio construtivo de enfrentar os problemas raciais da América. Começaram a chegar convites para falar em público. Numa determinada manhã de segunda-feira, recebi 22 convites na correspondência. Fiquei surpresa ao verificar que inúmeros convites partiam de grupos de ministros cristãos brancos. Convoquei uma entrevista coletiva. Incontáveis microfones surgiram à minha frente. Os flashes epocavam. Os repórteres, homens e mulheres, brancos e pretos, representando meios de comunicação que atingiam o mundo inteiro, sentaram diante de mim, empunhando lápis e canetas, os blocos de anotações abertos. Fiz o comunicado. Vou organizar e liderar uma nova mesquita na cidade de Nova York, a ser conhecida como Mesquita Muçulmana Inc. Isso nos proporcionará uma base religiosa e a força espiritual necessária para livrar o nosso povo dos vícios que destroem a fibra moral da comunidade preta. A Mesquita Muçulmana Inc. terá o seu quartel-general provisório no Hotel Teresa, no Harlem. Será a base de operações para um programa de ação visando a eliminar a opressão política, exploração econômica e degradação social sofridas diariamente pelos 22 milhões de afro-americanos. E depois, os repórteres começaram a me disparar as suas perguntas. Não era tão simples como pode parecer. Eram poucos os lugares a que eu ia sem estar constantemente consciente de que muitos dos meus antigos irmãos achavam que poderiam se tornar heróis para a nação do Islã se me matassem. Sabia como os seguidores de Elijah Muhammad pensavam, pois ensinaram muito a deles a pensar. Sabia que ninguém seria capaz de matar um homem tão depressa quanto um muçulmano, se achar que é isso o que Allah está querendo que ele faça. Havia mais um preparativo importante que eu sabia ser necessário. Há muito tempo que estava pensando nisso, como um fiel servidor de Allah. Mas exigia um dinheiro que eu não possuía. Peguei um avião para Boston. Estava recorrendo novamente à minha irmã, ela. Embora muitos tivessem deixado ela furiosa comigo, desde que eu chegara em Michigan e fora morar em sua casa, como um matuto adolescente, minha irmã jamais hesitara em dar-me o seu apoio, sempre que necessário. Ela, quero fazer a peregrinação a Meca. Mais uma vez, ela não hesitou. De quanto você precisa?